Olá, esse é o nosso trabalho de planejamento urbano e regional, juntamente com outra matéria, gestão de águas pluviais. O nosso trabalho é do bairro Venda Nova, Avenida Vilarinho. Os alunos são Alessandro Ferreira, Breno Soares, Bruno Augusto, Glauco Vinícius, Miradilson Rodrigues, Pamela Cristina e Wellington Macedo. Os professores são Patrícia Barbosa e Gerson Freire. Somos alunos do 10º período de Engenharia Civil. Venda Nova é uma região administrativa de Belo Horizonte, mais precisamente uma das 9 regiões da capital mineira, e tem características singulares. É a mais velha que a própria BH. Completou 300 anos em 2011. A ocupação territorial desordenada, no entanto, gerou uma subdivisão de 44 bairros. Um deles leva o mesmo nome da regional, confundido a sua referência geográfica. Mas o nó urbano de Venda Nova concentra-se na Rua Padre Pedro Pinto, desde a Praça da Matriz até a Praça Amintas de Barros e a Avenida Vilarinho. Por mais de 200 anos, o distrito esteve ligado administrativamente a Sabará, ao Curral del Rei, Santa Luzia e até a Campanha, atual Justinópolis. Em 1949, foi anexado definitivamente a Belo Horizonte, pela Lei Estadual 336, atendendo reivindicação antiga da comunidade. Atualmente ocupa uma área de 86 km², que representam 25,6% do município de Belo Horizonte, abrangendo as áreas das jurisdições das administrações regionais de Venda Nova, Norte e parte da Regional Pampulha, com mais de 100 bairros. Segundo o censo do IBGE de 2000, a região de Venda Nova tem população de 245.334 habitantes. O crescimento desordenado na região provocou a ocupação de áreas inapropriadas para habitação. Foram erguidas moradias em morros, em áreas íngremes e às margens de córregos, com elevado risco para esses moradores. A Avenida Vilarinho sofre um problema grave de alagamento. Neste trabalho, iremos mostrar as vias de drenagem da mesma e também alguns aspectos relevantes para tais acontecimentos. Inserção espacial e histórica. Belo Horizonte possui uma área de 330,9 km². Para facilitar esse processo, a Prefeitura criou em 1983 unidades administrativas que ficaram conhecidas como regionais. Suas áreas foram definidas em lei no ano de 1985. Duas regionais, porém, já existiam antes dessas leis, Barreiro e Venda Nova. Atualmente, existem 9 regionais na cidade: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Como a regional é uma unidade administrativa, os bairros que a compõem se localizam em uma região. Assim, eles têm aspectos em comum. Alguns foram ocupados em um mesmo período que outros. Por volta de 1781, um novo estabelecimento com uma maior variedade de produtos e uma hospedagem para os viajantes foi aberto. Era uma Venda Nova, que se tornou a maior referência e batizou o lugar. Muitas fazendas serviam de ponto de apoio aos tropeiros. Para muitos habitantes de Venda Nova, a história da região tem início quando uma dessas fazendas foi doada para a construção de uma capela em homenagem ao Santo Antônio. Hoje essa capela não existe mais. Em seu lugar foi construída a Igreja Matriz, que continua homenageando o santo. Mais tarde, com a industrialização, a construção do aeroporto da Pampulha em 1933, Venda Nova tentou acompanhar o ritmo das transformações que ocorriam na capital. A abertura da Avenida Antônio Carlos, a construção do conjunto habitacional IAP e o início das obras do Complexo da Pampulha também ajudaram no desenvolvimento da região. Vários loteamentos foram abertos, inclusive o conhecido Vila Parque Copacabana, que deu origem aos atuais bairros Leblon, Copacabana e a parte do Céu Azul. Mas a maioria desses loteamentos não teve ocupação imediata. Os velhos caminhos empoeirados dos tropeiros
estavam sendo substituídos por estradas asfaltadas, por onde passavam carretas e caminhões, transportando produtos industrializados e outras mercadorias. Por aí também chegavam muitos novos habitantes na cidade, mas os bairros próximos à área central já tinham esgotado seu potencial de ocupação. Então, os novos moradores iriam se estabelecer? Para onde a cidade cresceria? As obras de construção do Complexo da Pampulha atraíram para esta região as pessoas com maior poder aquisitivo. Já as pessoas de baixa renda e os migrantes do interior do estado foram ocupando as áreas próximas, na região de Venda Nova, atraídas pelo baixo preço dos terrenos. Aprovação do parcelamento. Projetos aprovados segundo as administrações regionais 1997-2005. As regionais com o menor número de projetos aprovados foram Barreiro, com 5,2%, Norte, com 5,3% e Venda Nova, com 5,4%. Essas são as administrações regionais que ocupam posições periféricas no território municipal e ainda possuem áreas vazias passíveis de ocupação. Nas regionais periféricas, apesar do menor número de projetos, verifica-se um crescimento populacional superior às demais. Esta ocupação se dá através de autoconstrução e da construção informal. O zoneamento com menor número de projetos aprovados são aqueles onde há elevadas restrições, que seriam o ZP1 e ZPAM, ou áreas muito adensadas, ZHIP, ZCVN ou ZCBA, ou áreas especiais, ZE e ZEIS2. Característica socioeconômica. O PIB é o de Belo Horizonte, que é de 88.277.462,53 milhões. Concentração de renda, 0,49. Renda familiar de Venda Nova gira em torno de uma média de 759,31. O IDHM do bairro Venda Nova é 0,755. Infraestrutura existente. No bairro Venda Nova, contamos com as ruas pavimentadas, abastecimento de água potável, escoamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública e drenagem urbana. Esse sim é um problema muito sério. Podemos ver que as suas sarjetas e bocas de lobo são insuficientes para aguentar o fluxo de água quando há altas precipitações no bairro. Grau de urbanização. Foi percebido um número significativo de imóveis urbanos, sendo que uma região bastante adensável, mesmo que, em alguns pontos, ainda se encontram algumas áreas sem edificações, lotes vagos. Já os tamanhos dos lotes e as construções, nem todas se encontram conforme o plano diretor do município, algumas não respeitando os afastamentos mínimos e pouca área de permeabilidade. A região de Venda Nova, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, possui uma população de 245.334 habitantes, sendo 126.632 mulheres e 118.702 homens. O mapa a seguir lista os equipamentos públicos e comunitários do bairro e adjacências, facilidade de acesso a shopping, escola e assistência médica, centros comerciais ou industriais, recreação e lazer. Zoneamentos definidos nas leis de parcelamento e ocupação e uso dos solos. De acordo com a figura apresentada, podemos identificar que a maioria da área de Venda Nova se encaixa no zoneamento ZA mais ZAP e ZAR, onde as regiões ZA são consideradas áreas nas quais o adensamento deve ser contido, por apresentarem alta densidade demográfica e intensidade de utilização da infraestrutura urbana, de que resultam, sobretudo, problemas de fluidez do tráfego, principalmente nos corredores viários. As regiões ZAP são consideradas regiões passíveis de adensamento em decorrência de condições favoráveis de infraestrutura e topografia, e as ZAR são as regiões em que a ocupação é desestimulada em razão de ausência ou deficiência de infraestrutura e abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, de precariedade ou saturação de articulação viária interna
ou externa de adversidades das condições topográficas. Isso torna a região apontada como um padrão popular. O grande crescimento da região vem desenvolvendo nos últimos anos fazer nascer um termo que aponta para os novos tempos de avanços metropolitanos e fizeram com que, o passar do tempo, as realidades distintas da região se fundissem e o distrito tivesse a maior parte de seu território urbanizado. Apesar de ter uma pequena área, ainda não teve seu terreno totalmente loteado ou transformado em área urbana. Parâmetros urbanísticos básicos referente aos zoneamentos. Classificação da região central de Venda Nova, ZCVN. Zoneamento. Zona central. São as zonas centrais, as regiões configuradas como centros de popularização regional, municipal ou metropolitana, e que se enquadram à redação dada pela Lei 9959 de 2010. Zona Central Venda Nova, ZCVN. Área correspondente à parte do entorno da Avenida Padre Pedro Pinto. Aqui estão alguns parâmetros urbanísticos para Venda Nova. O seu coeficiente de aproveitamento é 1,5, cota do terreno por unidade habitacional 25 metros por unidade, não tem taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade é 20%. A altura máxima na divisa é 9 metros. Hierarquia do sistema viário do bairro e logradouros públicos. Na região, nós temos vários tipos de via. As vias arteriais, vias coletoras, via local, via de ligação regional, via mista, via e áreas de pedestres e ciclovias. Os estudos de transporte e trânsito detectam a tendência de uso de uma via e permitem que elas sejam feitas com previsões. Por exemplo, uma via que apresente poucas interseções seja larga e asfaltada e ligada à área central a um bairro povoado. Atrairá uso lindeiro, diversificado e tráfego intenso de veículos. Isso exige soluções específicas de estacionamento, direcionamento do trânsito e segurança de pedestres. Aqui temos a hierarquização do sistema viário. Mapeamento das estruturas de micro e macro drenagem local. Microdrenagem. Em levantamento realizado na Avenida Vilarim, região de Venda Nova, foram identificadas as seguintes estruturas: bocas de lobo do tipo simples, grelha dupla, grelha múltipla e galeria que recebe as águas pluviais e direcionam para o córrego Vilarim. Macrodrenagem. O sistema de macrodrenagem da região Avenida Vilarinha é caracterizada pelo curso d'água do córrego Vilarim, que está canalizado na maior parte de seu curso sobre o rio localizado à avenida. Levantamento de informações sobre enchentes. Através de pesquisas, concluímos que existem vários fatores que causam enchentes nas proximidades do córrego Vilarim. Observamos que a avenida encontra-se em um vale, onde recebe a água da maioria das ruas. Outro fator muito importante é que há aproximadamente 40 anos o córrego foi canalizado e em seu leito impermeabilizado, aumentando o volume de escoamento. Não menos importante, a quantidade de lixo ao longo de seu leito potencializa a ineficiência de drenagem. Os maiores prejudicados são os moradores da região. Aqui vemos um exemplo de acidente, A mãe e filho mortas na noite de uma quinta-feira, uma mulher de 40 anos e sua filha de 6. E a estação Vilarinho, como que fica depois de uma enchente. Logo abaixo temos o nível da enchente que está marcada na parede. Levantamento de carta de inundação. Aqui vemos na regional de Venda Nova, na figura, aonde seria a mancha de inundação que atingiria o bairro de Venda Nova. Temos no gráfico o risco de inundação, bem como todo o seu limite. Coleta de informações sobre DENURBS. O DRENURBS, Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte. A concepção do programa teve como premissa o tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica, onde prioriza a reintegração dos cursos d'água, relacionando a paisagem, não vendo mais a canalização como uma única solução
para a drenagem. Conclusão: com o crescimento desordenado em Venda Nova, provocado muitas vezes por ocupação de áreas inapropriadas para habitação, como a locação de moradia em morros e em áreas íngremes e às margens de córregos, a ocupação urbana é um dos problemas que assolam a região. Em período chuvoso, Venda Nova é castigada com alagamentos e inundações em sua parte baixa, Vilarinho, resultado de diversos fatores agravantes no sistema de drenagem de águas pluviais, canalização e grande fluxo de afluentes ao córrego Vilarinho, sem deixar de destacar a contribuição topográfica. Seu grande potencial construtivo é devido à forte expansão imobiliária dos bairros a montante, principalmente após a anexação de Venda Nova a Belo Horizonte em 1948. Sobrecarregou o sistema de drenagem, aumentando o fluxo de esgoto nos canais. Com o aumento da densidade demográfica, veio também investimento no transporte público para atender o grande fluxo de pessoas da região. Foram executadas grandes obras de drenagem e canalizações na região, como, por exemplo, o córrego que passa por Vilarinho. Após esses fatores agrupados, densidade demográfica, canalização de córregos e topografia desfavorável, se faz necessárias intervenções e fiscalização para correção da ocupação urbana, além de ações para dirimir esses problemas, bem como melhoria de política pública e conscientização da população em prol da região.